Obreiros Evangélicos, capítulo 36. O Bom Pastor. Cristo, o grande exemplo de todos os ministros, compara-se a um pastor. Eu sou o bom pastor, declara ele. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 11, 14 e 15. Assim como um pastor terrestre conhece as suas ovelhas, também o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 34, 31. Na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em procura de uma ovelha, o mínimo que se pode numerar. Descobrindo que falta uma de suas ovelhas, não olha descuidosamente sobre o rebanho que se acha a salvo no abrigo, dizendo: tenho 99 e me será muito penoso ir em procura da extraviada. Que ela volte, e então lhe abrirei a porta do redil e deixá-la-ei entrar. Não, assim que a ovelha se desgarra, o pastor enche-se de pesar e ansiedade. Deixando as 99 no aprisco, sai em busca da extraviada. Seja embora a noite escura e tempestuosa, perigosos e incertos os caminhos, a busca longa e fastidiosa, ele não vacila enquanto a perdida não é encontrada. Com que sentimento de alívio escuta ele ao longe seu primeiro e débil balido. Seguindo o som, sobe às mais íngremes alturas, chega mesmo à borda do precipício com o risco da própria vida. Assim busca ele enquanto o balido, cada vez mais débil, lhe mostra que sua ovelhinha está prestes a morrer. Ao achar a perdida, acaso lhe manda ele que o siga? Ameaça-a porventura ou a espanca, ou a vai tangendo adiante de si, pensando nos incômodos e ansiedades por que ela sofreu? Não. Põe aos ombros a exausta ovelha, e cheio de feliz reconhecimento porque sua busca não foi em vão, volve ao redil. Sua gratidão exprime-se em hinos de regozijo, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim, quando o pecador perdido é encontrado pelo bom pastor, o céu e a terra se unem em regozijo e ações de graças. Pois haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 6 e 7. O grande pastor tem subpastores aos quais delega o cuidado das ovelhas e cordeiros. A primeira obra que Cristo confiou a Pedro, ao restabelecê-lo no ministério, foi o apacentar os cordeiros. João 21, 15. Era esta uma obra em que Pedro tivera pouca experiência. Exigiria grande cuidado e ternura, muita paciência e perseverança. Essa obra o convidava a ministrar às crianças e jovens e aos novos na fé, a ensinar aos ignorantes, a abrir-lhes as Escrituras e a educá-los para a utilidade no serviço de Cristo. Até então, Pedro não fora apto para isso, ou mesmo para compreender sua importância. A pergunta feita por Cristo a Pedro era significativa. Mencionou apenas uma condição para o discipulado e o serviço. Amas-me? Disse ele. Eis o requisito essencial. Embora Pedro possuísse todos os outros, sem o amor de Cristo, não poderia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor. Conhecimentos, benevolência, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliares na boa obra. Mas, sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão se demonstrará um fracasso. A lição que Cristo lhe ensinou junto ao mar da Galileia, Pedro levou consigo por toda a vida. Escrevendo às igrejas, guiado pelo Espírito Santo, disse: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância.
mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, de 1 a 4. A ovelha que se desgarrou do redil é a mais impotente de todas as criaturas. Ela deve ser procurada, pois não pode encontrar o caminho para voltar. Assim acontece com a alma que tem vagueado longe de Deus. Acha-se tão impotente como a ovelha perdida, e a não ser que o amor divino a venha salvar, não poderá nunca encontrar o caminho para Deus. Portanto, com que compaixão, com que sentimento, com que persistência deve o subpastor buscar almas perdidas? Quão voluntariamente deveria ele abnegar-se, sofrer fadigas e privações? Há necessidade de pastores que, sob a direção do sumo pastor, busquem os perdidos e extraviados. Isto significa suportar desconforto físico e sacrificar a comodidade. Significa uma terna solicitude pelos que erram, uma compaixão e paciência divinas. Significa ouvir com simpatia relatos de erros, de degradações, de desespero e miséria. O verdadeiro pastor tem o espírito de esquecimento de si mesmo. Perde de vista o próprio eu a fim de poder praticar as obras de Deus. Mediante a pregação da palavra e o ministério pessoal nos lares do povo, aprende a conhecer-lhes as necessidades, as dores, as provações. E cooperando com aquele que sabe por excelência levar cuidados sobre si, partilha de suas aflições, conforta-os nos infortúnios, alivia-lhes a fome da alma e conquista-lhes o coração para Deus. Nesta obra, o ministro é assistido pelos anjos celestes, e ele próprio é instruído e iluminado na verdade que torna sábio para a salvação. Em nossa obra, o esforço individual conseguirá muito mais do que se possa calcular. É pela falta disso que almas estão perecendo. Uma alma é de valor infinito, seu preço é revelado pelo Calvário. Uma alma ganha para Cristo será um instrumento em atrair outras, e haverá um resultado sempre crescente de bênçãos e salvação.